Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos um convidado ilustre, o Eduardo Sete, né? Ele está aqui para falar dele, da participação dele na coletânea Feldon e Alma, do conto dele, Pena. Então, o Eduardo ele é um ficcionista, psicólogo com PhD em tirar um no 20, cara, eu sinto a sua dor porque eu sou mestre, então todo mundo ganha Eu XP na minha também. resposta. É, é, divide o AP dele com um Curupira chapado, o Cláudio, né? Chamado Cláudio. Gostaríamos, gostaríamos de uma explicação sobre isso, mas Eduardo, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro, por favor, se apresente para a galera. Bom, obrigado, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que isso vai ao ar. Acho que você me apresentou bem, na verdade, né? Essa história do Curupira, claro que é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira porque eu comecei escrevendo contos baseados em folclore, né? No folclore brasileiro. Uhum. Então, eu sempre gostei bastante dessa... A fantasia fantástica do Brasil, assim. Eu acho que é interessante, né? Hum. Claro que gosto bastante da medieval europeia Clássica, clássica, né? assim, claro. Pô. Hum. Cara, não sei muito bem como me apresentar, além do que você já falou. Eu sou psicólogo, sou escritor, eu jogo RPG há 30 anos. Então, assim, Sabe nada, Jon Snow. não, eu tô É. começando, tô começando. Eu sou da época E, que você roubava os dados D6 do War para você colocar no seu set. mas você acha que eu não fiz isso? Eu joguei aquele D&D da Grow. Você chegou a jogar o D&D da Grow? Cara, eu joguei Com a Hero caixa Quest. preta. Eu joguei Ah, Hero você. Quest. Não. Eu joguei Eu sou Hero um Quest. novato aqui. Sou um novato. Então. É Vamos isso. lá. Então, por favor, Eduardo, conta um pouquinho da sua jornada, né? Como foi ser convidado para participar do Feldon e Alma. Cara, então, algumas coisas, né? Primeiro que eu escrevo de brincadeira, assim, né? Desde o colégio, assim, desde que eu estava na escola, eu tinha uma. Tinha, não tenho ainda, uma amiga que era da minha sala e que a gente resolveu fazer um. Começou com um mangá, assim, eu escrevi o roteiro, ela fez o desenho. Essa amiga é a Natália Moleiro, que ela também já fez vários trabalhos para Xambô como Nossa, dubladora. cara! Então, Natália, por assim, favor. eu acho que não tem nada dela no Gunner em específico. Mas ela fez O Segredo de Arton, ela fez algumas coisas aí da Jambô também. Né? Uhum. Ela. Não, acho que é isso. Acho que é isso. Tu fez a propaganda Fábula, a última é a voz dela, inclusive. Enfim, né? Não fazendo um jabá, mas já fazendo. Né? Mas enfim. E a gente começou nisso, e assim, eu leio a Dragão Brasil desde que eu fui. Desde que era Dragon. Desde que era Era Dragon. Dragon. Desde que era Dragon. Né? Sempre fui muito fã do Marcelo Cassaro, principalmente, assim. Também, puta, cara. E é muito engraçado, porque nesse a gente concorreu a um concurso de mangá nessa época e tal. E a gente encontrou o Cassaro numa tarde de autógrafo, alguma coisa assim. E a gente foi cara de pau de mostrar o Mangá. storyboard, que não tá finalizado, né? Mas assim, o roteiro, Uhum. storyboard e tal para ele. E ele deu algumas dicas pra gente. Assim, ele foi super Uhum. atencioso e tal. Ele deu algumas dicas pra gente e a gente pegou o segundo lugar nessa, Cara, nessa que competição, legal. né? E acho que muito por culpa dele também. Então eu sempre fui muito fã dos caras, assim, sempre acompanhei Jovem Nerd também, enfim. Ouço o Jovem Nerd há sei lá quantos anos que o Jovem Nerd existe. Desde o colégio, acho que eu já estava na faculdade quando eu comecei a ouvir o Jovem Nerd. Mas há muitos anos, sempre acompanhei e tal. Mas eu falo tudo isso porque eu acompanhei muito o trabalho da Jambô antes de ser Jambô, né? Antes Do Trio Jambô. Tormenta, de tudo mais. E eu acompanhei muito quando lançou O Inimigo do Mundo, né? Quando lançou o primeiro romance. Então, é que eu sempre fui, lógico, né? Sempre fui muito fã de fantasia, no Tolkien, essas coisas. Uhum. E só que quando teve o Inimigo do Mundo, eu acompanhei o Holy Avenger, comprava na banca o Holy Avenger. Mas assim, mangá e tal, beleza. Mas quando lançou o Inimigo do Mundo, que eu virei e falei, Eu fui seco pra comprar, cara. não, mas é que pra mim virou uma chave. Esse que é o ponto, assim, eu devo muito ao Leonel, por isso que eu tô falando. Porque virou uma chave nossa, dá pra escrever fantasia de RPG no Brasil.
sabe, dá para você ser escritor e fazer uma coisa desse nível, né? Uhum. Porque principalmente os livros, né, que eu tinha muito acesso dos brasileiros, eles eram muito, ou era drama, muito pé no chão, digamos assim, que é legal também. Ou era terror, que é uma vibe que hoje em dia eu gosto muito, assim, eu quero escrever mais terror, inclusive. Salve a coleção Vagalume! Coleção Vagalume. Não, É, tinha isso também. boa, Não, cara. mas o André Bianco, cara. O André Ó, o Bianco, povo André Bianco. que é de Osasco, eu sou de Osasco, né? Então é muito legal você ver um vampiro passando por lugares que eu passava, né? Que, né, todo dia. Uhum. Então, assim. Mas era isso, né? Era terror ou drama, uma coisa meio assim e tal. Só que daí o Leonel me virou essa chavinha, né? Aí, claro, né? Sou fã do cara até hoje. Muito. Inclusive, comecei a acompanhar de perto o trabalho deles, e aí por isso que eu falo da Jambô e tudo mais. E achei, mano, incrível quando teve essa junção do Jovem Nerd com o Leonel. Uhum. Né? Eu já acompanhava o Nerdcast RPG desde o primeiro e tal, que começou Gunner e tudo mais, achei massa, claro. Mas eu acho que quando entrou o Leonel e teve essa nova fase do Gunner, o negócio tomou uma proporção diferenciada. Assim. E aí eu acompanhava já o trabalho da Catiuxa também há muito tempo, Uhum. em podcast e tal, etc. E desde o Rapadura e tal. E aí, quando ela foi jogar, fez a Alma, eu gostei muito do personagem da Alma. Assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? E, enfim, desde então eu venho escrevendo, mas eu sempre escrevia muito, de forma muito amadora, né? Legal. Eu sei que você falou do Leonel, falou da Catiuxa, né? Mas quais que são os seus autores favoritos, suas inspirações, cara? Cara, assim, é difícil não falar dos óbvios, né? Autores que eu gosto muito, Tolkien, nossa, que surpresa, sabe? Mas assim, sem puxação de saco nenhuma, o Leonel é o meu autor favorito hoje. É por isso também que eu Cara, falo eu dele. gosto muito do Leonel. Você é um sádico, Leonel. Você é um sádico, mas, Escatologia e né? sadismo, hein? No Né, quem talo. fala, nossa, ele pegou pesado nos livros do Tormento, fala, cara, vai ler Gunner, vai ler o Deus Máquina, né? Vai ver o Caçador de Apóstolos, você vai ver o que ele pegar pesado. Cara, o Caçador de Apóstolos, na hora que ele come. Mini spoiler, não sei se cabe. Mas na primeira frase, né, do Ica, que é tipo, todo escritor mente. Eu falei, caraca. É. Primeira frase do livro. Caraca. Né? Então, assim, sempre. E, Uhum. assim, o Leonel, eu não sei, o jeito que ele narra me instiga, sabe? Me Sim. incomoda num sentido muito bom. Assim, É, uma coisa sobre o Leonel que eu achei muito interessante é que você chegou a, não sei se você chegou a ver o guia da trilogia. tenho ele, Então, inclusive. tem uma parte que mostra toda a treta, a primeira treta, que depois que tem até um final falso, para quem, né, joga RPG antigo, tem um final falso. O Leonel tem toda a narração daquela treta e mostrando as estatísticas, né? E aí tem o Vale falar, não foi tão difícil. Aí tem uma nota do Leonel, difícil foi descrever essa luta, Sim. né? Aliás, tem um É um detalhe. Eu, insight muito legal. eu só nunca li uma das últimas páginas desse guia, porque o livro termina de um jeito que é mais ou menos livre para interpretação. E Uhum, ele falou: essa é a minha interpretação. Eu parei de ler, porque eu falei, pô, eu não quero, sabe? Eu não quero quebrar essa dualidade, essa uhum, mística, sabe? uhum. É a única parte do livro que eu não li, né? Do guia, né, no caso. Certo. Da trilogia guia. Então, aí o Leonel, quem mais? Cara, então, por isso, é meio chato, né? Porque eu vou falar dos óbvios. Por exemplo, um escritor que eu gosto muito é Machado de Assis. É Capitu meio traiu ou óbvio, não né? traiu? Cara, rolê Ah, Bentinho. Rolê Bentinho. Não tem nada de captura, não. Rolê era outro. sabia, sabia. Muito bem. Ah, É, outra. é, Fala. não, o que eu gosto de falar é que assim, eu gosto muito do trabalho do Leonel, mas para mim, o melhor capítulo que ele já escreveu, bom, eu não li o terceiro nem o quarto do Gunner ainda, O mas, quarto eu não cara, li pra, ainda. pra mim, Moscas no Teto é uma obra de arte, cara. Cara,
O Leonel, ele tem algumas coisas, assim, um conto, né, dele que, lançou como conto depois, né, que me pegou muito foi o Companhia Rubra. Puta, Eu não sei se você chegou a ver. né? O Eu Companhia me lembro Rubra, quando eu era jovem, tolo quando e eu era jovem. invencível. Exatamente. Da mente, Exatamente. da Exatamente. mente. Cara, esse plot twist me pegou. Isso eu não vi de jeito nenhum, sabe? Vindo. Cara, Então, é, realmente excelente. Bom, uma coisa que e, eu gosto de falar, né, que você falou de quando a gente lia o potencial de Tormenta, né, como romance, como cenário, é porque assim, a gente em algumas Dragões Brasil, a gente tinha contos, né? sim, sim, E sim. depois a gente tem as coletâneas do Crônicas da Tormenta, tal, que eles juntam esses contos, né? É, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eles trazem muitas coisas de volta ali que a gente até tinha esquecido, e para quem não conhece. Eu mesmo, eu amo demais aquele conto Arautos da Guerra, Qual que é esse? Calma. que é Hum, são quatro servos de Kim, que estão à procura de uma armadura lendária, que eles são a sexta lâmina de Kim, que é um grupo que era meio, esse eu assim, acho que eu não li. eles eram meio indesejados ali na igreja e mandaram os caras numa missão, porque os caras ficavam sobrevivendo a tudo, né? Uhum. Então Não, tinha um eu não clã. li. Esse eu não li, Então, eu acho. tinha um guerreiro lá que era um elfo, que ele foi de glória e achou a fé em Kim, né? Tá Tinha um certo. rapaz lá que era um berserker, né? Uhum. Tinha um outro cara que era de Malpetrim, que ele era mais o maquinador, o mentiroso, coisa por traição. E tinha um cara que era um cara grandão que usava um martelo, que era do reino dos doces. Então cada um tinha uma visão que não era muito legal ali para cada um da questão da guerra. E ele mandava os caras numa missão e eles acabaram, lógico, se saindo bem, né? Pô, Eu parece acho muito interessante. legal. Dá uma Vou pegar procurada pra no ler Arauto depois. da Vou pegar Guerra. pra ler depois. Então, É, cara, então, você está falando também falando de autores, né? Eu falei muito do Leonel, mas o primeiro autor de Tormenta que eu li algo escrito, né? Sem ser mangá, porque caçaram, foi o Trevisan, que ele fez aquele conto do Cálice. puta, cara. E também, É uma coisa que eu tava falando com o Thiago Rosa agora há pouco. É, a gente esquece do Trevisan, né? Porra, LED, cara, eu não esqueço não. né? Não, a gente esquece que ele escreve também, porque, tipo assim, Também. ele é uma potência tão grande que a gente fala, é o Trevisan do Tormenta, é o Trevisan que Uhum. organiza as coisas. E aí a gente É o esquece, pô, o editor do Trevisan também, Dragão. Né? o Trevisan também escreve, né? Eu conheço o Trevisan assim, conheço não. Eu já encontrei com ele antigamente lá no Conjunto Nacional, na Paulista e tal, né? Quando a gente tinha uma livraria lá, quando ele ainda era magro, cara. Faz um tempinho, né? Eu também era bem magrinho. E eu Levava também. meu Então, eu levava o meu filho para passear lá e tinha uma loja de mangá, de anime e tal, não sei o quê. E vira e mexe, você podia ver lá o Trevisan com camiseta do Lakers comprando alguma coisa, cara. Da hora. Da hora. O Né? Trevisan é o editor do Então, História sim, da Monstro. tá aqui, ó, gente, ó, tá aqui embaixo. Inclusive editou o meu conto. Aqui, é que não dá pra ver por causa do efeito especial, mas tá aqui, ó, Trevisan, né? Então, aí tem o Trevisan, tem mais Podia ter algum? pegado o meu livro, né? Vacilo, É, tá lá em cima. Mas é. Não, então, o Trevisan cara, mesma coisa assim. Então, é difícil de não falar dessa galera. Né? Para uhum, mim é muito difícil, porque dos autores, principalmente nacionais, eu acompanhei muito deles. Né? E é isso, desde a minha infância, adolescência, né? Desde a minha adolescência até o primeiro jogo de RPG que eu joguei foi o D&D da Grow, mas eu era muito pequeno, né? Não manjava muito disso e não entendia direito e tal. O primeiro que eu fui jogar mais mesmo foi 3DT. Né? Então, uhum. assim, de novo, culpa do Caçar e Leonel assim, Não, na minha vida coitado do vão Caçaro, né? me empurrando, né? Assim, cara, tem alguns autores muito bons. Eu tô agora começando, atrasado, né? Mas eu tô começando a ler o Brandon Sanderson e eu tô gostando muito. Ah, o Sanderson é bom. Eu só não, eu só tenho, é que eu sou meio burrinho, né? Então eu tive muitos problemas para entender o sistema de magia dele.
É assim, eu tô no começo, eu comecei a ler Mistborn agora, né? Mas Aham. assim, eu tô achando bem interessante, assim, bem instigante. Não, ele é muito interessante, ele é muito interessante. Eu só era meio burrinho. Aí eu tinha que meio que colocar os marcadores, sabe onde explicava, pra eu voltar e falar, peraí, o que tá acontecendo? Vai ter o RPG dele, o Cosmere, eu quero muito ver como é que eles vão fazer isso em jogo. Aham. Esse sistema de Então, magia todo doido deles cara, aí. se você quer falar de Sanderson, eu recomendo, não sei se você conhece o MP Neves, o autor. Acho que não. Ele fez o quê? Ele escreve fantasia sombria, né? Legal. E ele é o sumo sacerdote do Brandon Sanderson no Brasil. Ele é o sumo sacerdote do mundo. Tá bom. Cara, literalmente, Acredito, ele, acredito. ele é o sumo sacerdote, ele é um cara muito legal. Ele acabou de escrever um livro de fantasia na Era do Bronze, Eu sabe, fui cara? na Flip, que teve um Uhum. evento que teve de fantasia, e teve uma. Não sei se vai ter que cortar essas coisas, desculpa. Não. Mas, assim, mas eu tinha teve uma entrevista com o Brandon Sanderson, né, gravada, mas eles Uhum. passaram uma entrevista lá, foi bem legal, assim. Ah, Autor eu falei do André Bianco. O André Bianco também é um aham, cara Adriano. que é muito bacana, assim, que eu acho muito. Eu acho que essas foram as minhas inspirações para essa vibe mais fantasia. E assim, teve uma que eu não tenho como deixar de citar. É. Assim, se eu falar que não é minha inspiração, é mentira. Mas que hoje em dia é uma pessoa muito complicada. Uhum. Que é. Aliás, duas são muito complicados, que é a J.K. Rowling. Que eu comecei a gostar de ler por causa do Harry Potter. É muito difícil não falar que Ah, é só a gente saber separar a obra do criador, e pra eu mim não tá sei. ótimo, cara. Olha, autores que eu gosto. Assim, tá. Autores que hoje, né? Eu gosto muito, mas eu tenho muita dificuldade por conta dessas coisas, né? A J.K. Hum. Rowling, o Neil Gaiman, que eu também sou Uhum. muito fã e também deu um monte de treta. O Aham. Lovecraft, aliás, o Lovecraft é uma inspiração. Tem muita coisa que eu me baseio no Ah, Lovecraft. Mas ah, também é um cara difícil. então, é que o Lovecraft, assim, eu até recomendo você dar uma olhada em algumas biografias dele, que Eu não vi a sei se da você Dark sabe Side. disso, mas graças à influência do Robert Howard, com quem ele trocava muita Robert carta, Howard é legal também. mudou a visão dele. Ele se Então, arrepende disso no futuro. O cara falou, mano, é, você não pode ser assim. Entendeu? Você nasceu engomadinho, tendo tudo. O pessoal. Gente, é claro que é mais complexo que isso, tá? não, e assim, tinha uma questão de época também. Eu acho que É, sim, assim, mas realmente tem eu. coisa que ele falou, que ele declarou que foi publicado que é horrível, cara. Não, e tem coisa que aparece no livro, esse que é o problema. Aham, Assim, tem o sim. necromante, aquele que é o legista, que ele vai ver um Acho que é o corpo, necromante. e É. aí ele começa a descrever o cara e ele descreve o cara de uma forma mais horrível do que o Cthulhu, sabe? É difícil, Uhum, né? Então é muito complicado nesse sentido. sim. Mas, de novo, se eu falar que não o Stephen King também é outra inspiração. É porque eu comecei a ir mais para essa vibe do terror, né? Mais Hum, recentemente. Então, o Stephen King é um cara que eu gosto muito. O Lovecraft, eu não tenho como falar que não, li um monte de conto Lovecraft. Então, acho que são essas minhas inspirações. A Karen é a, outra que escreveu bem pra caramba, a Karen, com que fez certeza. o Máscara do Metamorfo. É, e se você, Adora, e adora se a você, da Karen. se Adora. você for ver o vídeo aqui no canal, tem um vídeo da Karen admitindo que a Verônica e a Gwen foram inspiradas na Xena e na Gabriele. Mas precisava admitir. Nunca ninguém perguntou pra ela. Nunca ninguém Uhum. perguntou pra ela. Foi você que fez ela admitir, então. Eu só perguntei. Eu Entendi. só perguntei, né? Não, mas E ela falou, acha. mas é claro, né, gente? Poxa, né? Mas Só o eu só queria Chacran já. É, eu só queria te dar uma sugestão para quem gosta de terror, que gosta de um pouco de Lovecraft. Tem o Duda Falcão, né? Tá. Ele é um autor gaúcho. Ele tem uns livretos de contos que é tipo Contos da Cripta, sabe? Aham, Muito adorava. legal. E ele tem um livro, cara, que me conquistou, que é um western macabro, né? Que é o Estranho Oeste de Kane Black Moon. Muito com coisa de Lovecraft, você ia adorar, viu? Cara, eu vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada. Então, às vezes eu só não tenho contato, né, com algumas coisas que às vezes são Aham, muito boas estão por aí, né? sim. Esse tipo de coisa que você faz no canal é legal por causa disso, você acaba conhecendo Uhum, mais autores, né? sim. Bom, agora deixa eu te perguntar, né, pra gente não se desviar muito do assunto, Claro. qual é a sua classe e raça favoritos? E perguntinha, tá, cara, eu. É difícil.
É difícil porque eu não consigo fugir do bardo, cara. Eu não consigo fugir do bardo. Eu tava Ah, até. olha, para defender nossa querida Cali de Los Santos, bardofobia é crime. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu não consigo fugir do bardo. É muito engraçado porque vou começar uma mesa de guerra artoniana. Uhum. E aí tava tentando fazer um personagem, então só que eu falei, caraca, ele ficaria tão melhor de bardo, mas não, eu vou fugir do bardo. Porque eu só faço bardo, eu só sou mono bardo, não. Mas eu gosto muito de bardo, eu gosto muito de. Cara, eu gosto muito de magia, não tem como, é difícil. Eu gosto muito de. Pra fugir do mago e do Aham. bardo, eu gosto muito de ladino também. Eu gosto dessas classes que tem que se virar. Eu não curto muito. Ah, eu sou muito forte, vou sair dando porrada e é isso aí, né? É Uhum. legal também, é legal. É Já claro que é joguei. legal. É Meu claro. primeiro personagem foi um humano guerreiro, mais claro que óbvio possível. Uhum. Mas, mas eu gosto muito da coisa do. Eu preciso ser criativo, senão eu vou me ferrar. Sabe? Alguma É, coisa cara, assim. eu gosto muito. Eu não tenho nenhum problema com o bardo. A única coisa que tá me traumatizando, principalmente em Tormenta, é o Goblin, Goblin alquimista que faz granada, porque, cara, 6d6 no primeiro nível é complicado, tá ligado? Né? Principalmente com mestre que não tem muito acerto, né? Meu primeiro personagem de T20 era um alquimista. Assim, ele era um alquimista, só que ele era bruxo, né? Aí Ah, depois lançou a classe alquimista, aí eu refiz esse personagem, só como ah, alquimista full. Mas não era Goblin, é uma. então. Mas é. Mas Mas é. eu não tenho problema com bardo, na verdade eu gosto até de sugerir para quem vai jogar de bardo comigo, cara, pega as suas magias, faz uma lista das magias, faz uma playlist e me passa a playlist. Então, quando você for usar magia, você pode usar o seu celular e toca. O grupo vai ter que associar a música que você está colocando com a magia, né? E Isso é legal. começou a funcionar, o pessoal começou a achar legal, né? Isso é legal. Eu gosto também de fugir do estereótipo clássico, assim. Não vou ter um bardo com um bandolim, sabe? Tipo, não é tão interessante. De novo, é legal também, mas. Cara, eu te sugeriria, né, um livro do Pathfinder, Pathfinder Tales, mas ele é um one shot. Ele não tem no Brasil em português, mas você consegue achar o audiolivro dele na Amazon, que é Dagger of Truth, a Daga da Verdade, tá? Ele é focado não só um bardo, um grupo de bardos, que em Pathfinder tem uma escola lá de bardos, que se você é muito bom, também é uma escola de espiões, né? E eles pegam 4 desses estudantes e mandam numa missão, porque tem tipo uma névoa que tá deixando todo mundo louco, mas quando a névoa vai embora, todo mundo volta ao normal. E é legal porque, por exemplo, o bardo, o cara principal, o líder do grupo, ele toca uma harpa, uma cítara, né? Mas ele é um cara das adagas. Junto dele tem uma dançarina, no estilo cigana, né? Que faz dança, tem as adagas escondidas tal. Eles têm um malabarista, né? E um outro cara que é puppeteer, faz fantoche. Os 4 são considerados bardos. Sim, Só sim. que Cara, cada um interpreta do jeito que ele tá, né? E é muito, muito legal. o bardo é sempre com relação a artes, né? Não precisa Aham. ser É o que o a pessoal esquece, né? música, Ah, eu vou né? ser o bardo. Opa, não sei o quê. Né? Então, por exemplo, o malabarista, por causa daqueles negócios que ele tem, além dele, né, ter a questão, ele pode bater, atacar as coisas. A menina, porque ela é uma dançarina, ela também tem uma pegada de ladina, né? O único que é um pouco mais, não tá ali porque ele não é o espião, ele só foi de terceiro ali, é o cara dos fantoches. E ele tem os seus momentos incríveis ali também, sabe? Uhum. Então, eu acho que é um livro excelente, não só para mestres, mas como para jogadores, para entenderem melhor e diversificar como bardo. Vou procurar também. Eu vou pedir todas as referências depois para procurar. Então, É, e é, cara, o. Ah, e fala. é uma coisa que me deixou, desculpa te cortar, é uma coisa que me deixou louco no filme do D&D. Aquilo não é um bardo. Cara, ele é mais um ladino, né? Então, Não ele não, sei. cara, ele tá mais pra um swashbuckler do que pra É um uma coisa meio. rogue, né? Eu Então, acho que é por aí, né? É que ele é que, claro, né? Ele tem o bandolim dele, né? Mas Mas assim, até aí, cara, qualquer um pode qualquer um falar, pode eu sei ser. tocar, mas se você é,
se você tem carisma e sabe tocar, isso não faz de você um bardo. Quando Sim, tava sim. fazendo aquela. Eu falei, finalmente ele tá fazendo ilusão. Não, era o Simon que tava fazendo a ilusão. Não, não é um bardo. Ele é um Não, cara que ele sabe tá mais tocar pra violino. ladino, eu acho, É, ele assim. tá mais Ou um pra. Swashbuckler também, como você falou, é É. uma coisa mais Hum, bucaneira, não sei. uhum. Teve um amigo meu que ele fez um bardo que era um capoeirista. Porra, E o legal, instrumento cara. musical dele era o berimbau. Assim, Nossa, mas cara. ele saía na. Peraí, que eu tenho que pegar o ritmo. Vamos embora. Tipo isso. Não, e ele saía na porrada, era um bardo que saía na porrada com um ataque desarmado, né? Com chute e tal. Ah, porra, cara, que legal, que legal. Ah, então, o MP Neves, ele escreveu um livro que chama Música Roubada, que um dos protagonistas é um bardo. Legal também. Então, bom, vamos lá. Agora, cara, vamos falar, né, da sua participação no Feldon e Alma. Como é que veio o convite? Então, não veio um convite, na verdade. Teve um Hum. edital. Ah, Eles você foi ver, é fizeram. porque eu sei que Eu teve algumas fui. pessoas que foram, foram convidadas, né? Não, não, Ou a não? maioria foi. Eu acho que foram. São 20 autores? É isso? São 16, acho que 16 convidados e Isso. 4 do edital. São 20 contos, é. Então é exatamente isso. São 16 e foram 4 que foram. Porque eles fizeram Selecionado. aquelas metas estendidas, né, no financiamento. Aham. E uma delas era fazer esse concurso. Uhum. Né? E rolou. Assim, eu fiz, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu preciso participar disso. Né? Ah. E é muito engraçado porque eu tinha participado de um outro edital de um outro livro da Jambô, que não tem nada a ver com Tormenta, nada a ver e tal, e não passei. Então já toca a moral lá embaixo. Mas eu falei, É que o pô, pessoal da Jamba, eles costumam guardar os nomes, né? O João Vitor Teixeira, não sei se é isso. que. O pessoal não era tão Né, legal o João mesmo. Vitor Teixeira do Torres de Huila, ele tinha ganhado um concurso. Na época que a Karen fazia umas lives, né? E tinha um concurso lá para quem participava, fazia as metas, ele ganhou. E depois, quando foram começar a procurar autores, a Karen lembrou dele. Legal isso. Então. é, eu não sei, eu acho que tem algumas coisas. Eles me conhecem, porque eu sou muito presente na comunidade. Então, assim, fim dos tempos, eu fico fazendo fim dos tempos fora de contexto. É, minha namorada já trabalhou para eles. Então, assim, minha amiga trabalha para eles. Então, assim, né, minha Ah, namorada uma é referência, uma referência. Você está ali no ilustradora, meio, né? eles sabem quem eu sou. Exatamente. Aham. A Karen, inclusive, foi muito legal isso, porque quando ela viu que eu passei, ela me mandou uma mensagem, assim, falando, pô, fiquei feliz de ver o seu nome Ah, ali, né? Cara, foi uma conquista muito grande, assim, porque é, eram, sei lá, milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas concorrendo, assim, né? uhum. Para tipo, ser um dos 4, eu me senti muito, muito feliz, muito honrado, assim, né? Então, assim, foi um momento muito, muito emocionante mesmo na minha vida, assim. E eu acho que tem a ver também com o conto, porque esse conto fala de coisas que, para mim, que tem muito a ver com a minha história, com a minha vida, assim, camufladas, Hum. claro, Ah, né? Mas, bom, então, pessoal, pena. Eu não posso falar muito desse. Esse é um dos contos que eu vou poder comentar muito pouco, porque eu vou ter que deixar para o autor, né? Almo e Alphonse, né? Encontram o Senhor Percival. E, em indas e vindas, né? Exploram um poço. E nisso eles filosofam sobre vida, sobre a morte, sobre o sentido da vida. E é claro que nós temos a simbologia da pena e o que é a morte. É, a Alma, ela é uma cidade de Cotar, que é uma cidade bem gótica, que venera a morte, mas não venera a morte, vão matar todo mundo. Eles veneram que a morte é o ápice da vida, né? Para você valorizar a vida, temos que ter a morte, né? E eles são bem compreendidos, porque eles basicamente andam para cima e para baixo como a família Adams, né? Todo mundo daquela cidade. E eu achei legal porque isso deu uma aprofundada a alma filosofando, né? E o seu final, cara, ele foi muito. Puta, como é que eu vou falar? Depois eu posso botar o bip. Ele me lembrou muito o final do Howard, porque no final aquilo não pode ser contestado.
É, Então, você falou que é difícil. Não sei se é difícil. Claro, né? Tem uma questão do final, É, que realmente se falar estraga. Eu acho que dá exatamente. uma estragada, mas eu acho que dá para falar que a alma, né? Primeiro, né? Para quem viu o Nerdcast e tudo mais, quem já conhece a personagem, a alma ela é imortal. Né? Isso é uma questão, isso é muito legal da lore do Gunnar, né? Tem alguns anões, né? Tem um personagem, inclusive, do livro do Gunnar, que é o É, meu personagem favorito, que é o anão. cara, é que nesse momento que a gente percebe, claro que é um mundo de fantasia, o Leonel tá escondendo da gente até agora, né? Aham, aham. Sim, com certeza. Hum. E aí tem essa questão. Ela vem de Kotar, que é uma cidade que valoriza a morte. Ela não morre. Uhum. Fica essa piadinha o tempo todo, né? Do tipo, nossa, que. O cara falou assim, eu quase morri. Não, ai, que pena, mas tenho certeza que você vai conseguir de novo. É. Você tentar nessa coisa. Aham. E eu gostei muito dessa brincadeira, né? E aí eu quis fazer ela se encontrar com um outro personagem que também estava com dificuldade de morrer. Né, e que tinha uma ideia, é difícil de falar, né? É Mas, difícil sem de falar. spoiler. Mas Vamos lá. assim, que tinha essa ideia E da onde pô, que não vale a veio pena. a ideia do poço? Ela é simbólica porque você está se aprofundando nos personagens ou não? Eu falei, eu só vou colocar eles num lugar fechado. Não, cara, é assim, eu não vou falar que eu não pensei em cada detalhe desse conto, tá? Foi uma Uhum. coisa assim, bom, eu sou psicólogo, né? E eu sou psicólogo analítico, né? Que trabalha muito com a questão da imagem, dos símbolos, da, dos sonhos, inclusive, né? A gente mexe muito com sonho. Então, assim, tem muita coisa que eu gosto de colocar, não é só. Tem algumas questões, por exemplo, eu imaginei também, não sei se eu consegui passar isso, mas eu imaginei também a coisa que ela está andando como um tabuleiro de xadrez. Assim, então tem Hum. algumas questões assim que eu fui pensando muito, porque essa é a minha pira. Quando eu vou escrever, eu gosto de ficar viajando em cima daquilo. Né? Então tudo tem algum simbolismo, mesmo que seja bobo. Até a sutileza do Alphonse. Qual sutileza, Não, calma. é tipo assim, o Alphonse é só o Alphonse. Mas a gente tem momentos ali que ele é quase uma extensão da alma, né, cara? Então, eu tenho Mas uma eu tô falando, gente, tatuagem, no geral da coletânea, tá? eu tenho uma tatuagem do Alfonso, inclusive, Eu tenho uma porque tatuagem, eu tenho uma tatuagem da Tenebra, é, cara, fala. de um Minotauro, sem nome, porque ele só saiu numa revista, em homenagem ao Lobo Borges do bando da Lança Rubra. Eu já pensei em fazer uma tatuagem em homenagem ao Lobo Borges, mas tá na minha lista, tem um monte de tatuagem que eu quero É, fazer. eu Mas acho assim, complicado. cara, o Lobo Borges foi uma pessoa que eu senti muito, inclusive eu não conheço, é uma pessoa que eu não conheço e eu senti muito, assim, porque eu gostava muito do trabalho dele no cinema. Cara, tipo, ele é fantástico, a arte dele, a história do LED, e na época tava de graça ali, todo mês a gente tinha um capítulo do Uhum, LED, maravilhosamente, a gente via a evolução do Lobo escrevendo. Eu tive uma interação com ele, cara, no Facebook, é que essa mensagem nem existe mais. É que eu perguntei pra ele, ô, aquele episódio que a mãe da Drica se mostra, sabe? E outro todo mundo sai. spoiler. Tem uma arte de 2 páginas, né? Que quando você olhava na Incrível, internet incrível. era linda, você podia colocar de papel de parede. Tá todo mundo correndo. Se você voltar na sua LED ali, você vai falar: peraí, esse aqui é o Valen do inimigo do mundo, né? Aí eu mandei a mensagem: Lobo, é o Valen do inimigo do mundo, porque esse cara tá vestido igual ele. Ele falou, ele só mandou assim pra mim: Caraca, eu vou olhar essa imagem de novo, porque eu não tinha reparado, não. então. Caraca. Isso é no LED tipo 2, 3, não é? É bem no ah, comecinho, né? Cara, eu, se não me engano, é no 2 no 3 quando a mãe dela se É, revela e todo mundo eu foge lembro dessa. daquela multidão. Se você for ver, tá o Valen lá correndo com aquela Caraca, carinha eu loirinha, vou. com aquela, que nem a capa original do Inimigo do Mundo, a primeira capa, Aham, aham. né? Só tá faltando Inferno e Inverno na mão dele. Cara, que da hora. A capa do T20 é dele, né? A capa do Tormenta 20 é do Low Borges. E aí tem o Ah, é. Orion, a Lisandra. Aham. Tem a Drica, inclusive. Tem a Drica. Então, é verdade, verdade. Que eu sempre achei eu sempre gostei muito do design da arma Nossa, da Drica.
Nossa, eu gosto muito, eu traço dele, enfim. Mas, então, falando disso, primeiro, né, que eu falei que eu tenho uma tatuagem porque eu falei, a Natália, que é a dubladora, que é também das coisas da Jambô, ela também é tatuadora, além de dubladora. Ela é multitask. Né? Hum. E aí eu prometi pra ela, porque eu não tinha feito nenhuma tatuagem com ela. E aí eu prometi pra ela, falei, não, se eu passar no edital, eu tatuo o Alfonso. E aí eu tatuei o Alfonso. Cara, eu Ao adoro o contrário. Alfonso, imaginar a alma naquele bodezinho indo pra cima e pra baixo, sabe, cara? Eu acho Eu um gosto da barato. simbologia, dessa coisa do. O bode tem Uhum. uma simbologia muito rica, né? Tem diversas culturas, né? Porque Eu é gosto complicado muito. porque tem uma, tem uma simbologia que a galera lembra muito, aí às vezes as Aham. pessoas olham um bode no meu ombro e acham que eu sou satanista, mas não, não sou. Então, eu gosto muito da evolução da alma, porque ela começa como uma alquimista, né? Depois ela pegando o nível de feiticeira, né? Fazendo as combinaçõezinhas. E eu gosto muito da alma, da arma dela, que é aquele turíbulo que funciona como aquele martelo de combate, né? Que você gira na corrente, pá, Sim. Aliás, tem uma né? E eu imagem acho que é uma muito combinação boa muito legal. da. Eu agora não lembro onde que é. Eu não sei se é no próprio no livro do Gunner RPG. Não, não é. Putz, eu não lembro agora qual dos livros que é, mas tem uma imagem muito boa da alma no bode, assim. Acho que é a capa de um dos Nerdcasts, na verdade. Que é a Hum. alma no bode, assim, com esse negócio, tá ligado? Ah, Ela eu sei correndo, qual que é, eu assim. sei qual que é. E Eu vi essa. não sei o Vi. artista, mas essa imagem é muito, muito louca. E, Uhum. assim, tudo isso para falar que eu acho que a alma sempre me cativou muito, porque é muito engraçado, né? Mas eu gosto da família Adams também, eu gosto dessa coisa meio Mórbida. subvertiva, mórbida, cínica. Uhum. Só que tem outro detalhe, porque daí, como eu falei, conversa muito com algumas coisas da minha vida em si, Uhum. porque eu sou psicólogo e eu fiz uma pós em como é o impacto para um psicólogo de um paciente suicida. Você pode falar essa palavra aqui, inclusive. Enfim, Ah, eu bi. dá uma bipada, mas o paciente que se desvive, né? Uhum. Então eu mergulhei muito a fundo em alguns temas sobre isso. Tem um livro, inclusive, que é de psicologia, mas é do James Hillman, que não dá para falar essa palavra, mas é Tereré e Alma. E é muito engraçado porque quando eu vi o nome da alma, me lembrou muito desse livro, né? Porque fala de Uhum. morte, fala de, enfim, né? Fala de morte para de vida, né? É. Eu gosto da alma porque, apesar dela venerar a morte, ela valoriza muito a vida, né? Cara, a morte tem alguns filósofos mais antigos, né, da Grécia, assim, que eles falam que a morte dá sentido à vida, né? Se você Aham. não, é aquela coisa do vampiro, do Wolverine, se vive para Uhum. sempre, as coisas começam a perder a graça, as coisas começam a, você não tem para onde chegar, você não tem o elfo do Tolkien, né? Não, Essa a coisa, maioria dos Frieren, sabe? elfos, né? Frieren, sabe essa Então, coisa do tipo, pô, Frieren, é assim, o Frieren você tem, vai, né? pra quem gosta de uma história psicológica, ela é muito legal. Tirando os tropos que a gente tem em qualquer animação japonesa, tem que ter, não dá pra tirar, né? Mas ele é muito interessante também. Mas o que eu gosto, assim, muito na alma é que, tipo assim, agora, né, o pessoal da Jambô que tá. Porque a gente sempre escutou, principalmente na época do Tolkien, que anãs têm barba, mas a gente nunca via o pessoal, não, tu tem barba, mesmo em Tormenta, nos mangás, né? Não. Aí a gente tem a alma, né? E a gente tem também a anãzinha do. Putz, esqueci o nome dela, me perdoa, João Vitor, do Torre de Willa, né? Que além dela ter barba, ela também é uma anã de cor. Cara, eu não li o Tojo ainda. Ele está na minha estante. Shame! Não, não, péssimo, né? Péssimo. Não, mas eu tô atrasado, tô com um monte de livro atrasado, mas Ah, eu tá sei como faltando é que é, tempo. cara. Você não Falta faz tempo. noção do que é as coisas. É... Por isso que tem isso aqui, você não faz noção como é que tá aqui de livro. Não, eu até comecei a pegar muito audiobook, faço uma coisa que as pessoas consideram execrável, que é pegar um audiobook ouvindo Eu para eu faço isso. poder dar conta, sabe, de muita coisa, né? Uhum. Então, assim, e eu leio, é muito engraçado, eu escrevo mais rápido do que eu leio muito devagar.
Eu não sei se eu degusto muito, sabe, a imagem, a coisa, Eu acho que assim, mas eu é que eu ia te demoro. falar, quando você está lendo, você está degustando, quando você está escrevendo, você está se É. expressando, né? Eu gosto de imaginar a cena mesmo, sabe, essa coisa. Uhum. Eu também. Então assim, é muito engraçado, porque. E escrever o oposto, né? Eu já tenho a cena na minha cabeça, eu tô passando pro papel. Né? Mas Uhum. assim, e aí é até engraçado, porque eu tava lendo o terceiro Gunner, eu tava lendo junto com a minha namorada, e ela lê muito rápido, e eu leio muito devagar, e ela tem que ficar me esperando, sabe? Pra Pra chegar conversar no com ponto, pra você, poder, né? né? Aliás, tem um Cara, monte de livro que a gente faz. falando nisso, eu parei no segundo Gunner, que eu falo isso pra todo mundo, que eu fiquei muito nervoso, tá aqui o livro na parede, com o que acontece no pântano, certo? Porque, cara, quando te chamam de cavalo 3 vezes, melhor você comprar uma cela. Certo? Aquilo ali foi, não foi terem deixado o Gunner um certo tempo preso, não foi a sacanagem que aquela mina lá fez, a cavaleira fez com ele, foi o que aconteceu no pântano. Aquilo, Cara, há muitos anos eu não tacava um livro na parede. cara, te falar, eu gosto muito do primeiro Gunner. Uhum, Eu gosto muito do primeiro Gunner mesmo, assim. Eu acho que o final, principalmente, foi uma coisa que. Eu tava incomodado, eu tava muito incomodado com o Gunner 1, porque ele tava muito clichê. Eu tava tipo, nossa, sério, sabe? Já vi isso 300 vezes, né, e uhum, tal. E aí chega no final, subverte tudo. E eu falei, pô. Aí eu até, cara, eu vou reler com essa visão. E é totalmente diferente. Eu li uma segunda vez e é uhum. totalmente diferente. Assim, é muito interessante. E aí no segundo, eu vou admitir que eu quase dropei. Cara, Eu quase né? dropei. Porra, Eu quase cara. dropei. Só que me veio um. Cara, eu conheço o Anel. Uhum. Eu acho que ele tá fazendo um negócio. Se ele tá fazendo esse negócio, ele tá fazendo muito bem. Até porque eu tô É, acompanhando umas pessoas falando, elas não se tocaram de uma coisa. Então, é, assim, se ele tá fazendo isso, aí eu falei, não, vamos ver. é porque Aí assim, no terceiro. Eu falo, quando você, se você tá lendo Gunner e você assistiu aquele filme Excalibur, caraca. cara, tem tantas referências que você tá lendo e vem na sua cabeça que você fica louco. Cara, então, tem algumas coisas, né? Algumas dicas, é que eu tô tentando não dar spoiler, mas tem algumas Ah, dicas e tal, que aí eu fiquei, não sei. Mas mesmo assim, eu não gosto do final do segundo Gun. Não gosto mesmo. Acho ruim. Assim, não no sentido de escrita, a escrita eu acho perfeita, você só não mas a gostou. escolha. A escolha, Você não cara, gostou. eu não queria que fosse pra esse lado, saca? Eu não queria que fosse pra esse Aham. lado. É muito difícil, assim, mas o final, meu, a última frase do livro sério, que vai pra isso? E eu entendo que, pô, tudo bem, tem que chegar no Nerdcast de algum jeito. Uhum. Mas não curti essa coisa. Mas daí veio o terceiro. E assim, o terceiro, apesar de eu continuar odiando o Gunner, o personagem, o Uhum. Huff Gunner, eu odeio esse cara. Eu odeio esse cara. Eu acho que tem um limite pra você ser Tomar decisões vacilão. erradas? Vacilão, eu ia falar outro termo, mas Uhum. tem um limite pra você ser vacilão. Eu acho que Os você chega num gaúchos falam ponto chinelão. chinelão. É, Tem um limite para ser chinelão. Eu é, acho pra que fazer chinelagem. passou um pouco. Mas daí começa a acontecer umas coisas que eu falo, tá bom. E o final assim, o final tem duas coisas. Tem um personagem específico e o final desse personagem específico é que é difícil não falar assim da história. É, Mas e o final do Gunner pera aí, 3, inclusive. vamos chegar na parte mais importante. Quando você chegou no final do 3, você descobriu que tinha um quarto. Aí você xingou o Leonel. Eu já sabia, eu já sabia. Cara, Quando eu li, eu demorei para. Então, o segundo me pegou tanto que eu demorei para ler o o terceiro. meu tá de Então, castigo ainda. O meu mas tá de castigo. lê que Não, é eu bom, vou é ler bom. eventualmente, né? Mas eu vou dar tipo um capítulo por dia pra não me estressar com o Ruff, Cara, né? então, você vai se estressar com ele. Eu Ele é vou me muito estressar chato. com o Ruff, né, Eu cara? tenho muito, eu acho que o Leonel fez de propósito, um personagem Ah, insuportável, certeza, né? certeza. Mas assim, os outros personagens acho que valem, sabe? É que eu falo que o Ruff, ele tem o destino do Arthur, mas ele tem o tesão do Lancelot. Por isso que ele faz tanta cagada, tá ligado? Cara, do Lancelot, eu acho É, que
É Porque olha a pior. tragédia, olha a tragédia, olha a tragédia do Lancelot. Não, eu entendi, mas aqui assim, eu acho que é pior. É porque é que, cara, ele faz umas coisas que eu vejo e falo, sabe aquele, não, cara, você é burro. Que isso, sabe? Então, mas Mas uma coisa enfim. legal sobre o Gunnar é que meu colega, ele leu a trilogia da Tormenta, ele leu o Gunnar. Ele fala, cara, ele terminou de ler o primeiro do Gunnar e falou, cara, agora eu gosto do Orion do trilogia Nossa, Tormenta. mas assim, eu passo panão pro Orion, tá? Eu passo panão pro Orion. Eu É. gosto do Orion. Ele é chato pra caramba, mas eu passo pano pra ele. Não, o Orion não é que é chato, ele é o Cavaleiro Cinzento porque ele é um personagem cinzento. Ele funciona por causa de quem tá em volta dele. O Orion, ele é que nem o Carlos Alberto na Praça é Nossa, ele é o escada, né? Ele é o escada, por isso que Mais ou funciona. menos, porque no final eu acho que tem uma. Enfim. Mas assim, mas o ponto é que o Gunner ele é pentelho e tal, mas eu acho que o final do terceiro livro, pra mim, cara, é o último capítulo. O último capítulo eu falei, valeu. Isso aqui Ah, compensou tudo que eu sofri com tá vendo, o Leonel? Tá vendo, Leonel? Ruff, tá ligado? Então, os finais do Então, Leonel, eu acho que uma das coisas que me pega muito é o final do cara. Ele sempre me mexe comigo de algum jeito. E assim, mesmo quando não é uma é o que coisa. o. É uma coisa que o Leonel tem, né, cara? Não, é incrível. Né? Mesmo inclusive, mestrando RPG no fim dos tempos, ou no Nerdcast, ou no. Sabe? Meu, se eu Como o fosse cara jogar. consegue. Se eu fosse jogar com o Leonel, eu ia ter, tipo, sem brincadeira, um fichário com ficha. Pronto. Morreu, peraí. Eu gostei do chat, que ele falou assim: pô, vou jogar uma mesa do Leonel, vou fazer um Golem, que é um bicho imortal, paladino de pra ser Pra ter totalmente chance de imortal. sobreviver ao Leonel, né, cara? Ironicamente, ele quase morreu. Mas, Então. algumas vezes. ah, então, mas voltando ao Pena, fala pra gente, por favor, como que foi o retorno que você teve do público? Cara, assim, é complicado porque a maior parte do retorno que eu tive, teve gente que chegou e falou que gostou, mas, assim, de gente que eu não conheço foi pouco. Admito. Não teve muito retorno, assim, não tive muito retorno ainda. Eu tive retorno das pessoas que me conheciam, porque daí elas foram Uhum. direto, foram ler. E as pessoas elogiam, mas daí quem te conhece é difícil, né? Falar Ah, assim. não, cara, como eu falei, um conto é bom, ele dá uma aprofundada legal na alma, sem ser brega. O final me fez sentir, né? Realmente, como eu falei, tem uma comparação a um conto do Howard, né? Para mim, não que você esteja tentando fazer como o Howard. Não, E a não. alma, ela é muito fofinha, cara. Eu acho que essa é a pegada dela. Ela não é a anã rabugenta, mas a gente acabou falando, e você não responde uma coisa. O que que você acha dela ter barba ou não? Cara, eu acho fantástico. Sabe uma outra que tem barba? Que eu falo. Que não tem barba, tem uma penugem, né? Mas que eu falei que é uma das coisas. Eu sei que é controverso, mas essa parte estética, pelo menos, acho que todo mundo concorda que ele é Anéis do Poder. No Anéis do Poder, sabe a Sim, série sim, Senhor dos Anéis? sim, sim, sim. As anãs, elas têm uma penugem aqui, assim, né? Uhum. Tem uma coisa, assim, eu acho que esteticamente elas ficaram muito boas. Mas eu gosto do fato da alma ter uma barba lustrosa. Ela tem Tem, uma barba que ela né? se apropria da barba mesmo, assim, ela tem a barba. Eu acho isso Hum. maneiro, eu acho eu acho que é uma das características da personagem, né? E isso é legal, assim. Eu fiz questão de escrever a barba dela em alguns momentos ali, porque é Muito bom. legal, eu gosto desse detalhe, eu gosto do Alfonso. Então, desde o começo foi. Não que eu não gosto do Feldon, racho o bico com o Feldon, inclusive, no Tucano, Uhum. enfim. Mas a alma desde o começo me pegou. Né? Então, assim, quando falaram assim, pô, você pode fazer que o edital era basicamente isso, né? Você pode fazer um conto ou da alma, ou do Feldon, ou dos dois. Eles falavam, inclusive, de preferência os dois, mas você podia fazer de um só. E eu falei, cara, é que eu quero muito me aprofundar nessa personagem. Eu acho essa Cara, personagem instigante, sabe? funcionou muito bem. E o que que você achou da estrutura da coletânea? Porque assim, pessoal, primeiro conto do Leonel mostra Muito muito bom, inclusive. do Feldon e da Alma e do mundo de Gunner. A gente tem alguns spoilers de livro, de campanha, mas é muito sutil, Pouco, né? né? Mas Pouco. é bem sutil. Só quando quem for ler o Gunner e assistir as campanhas vai pegar, né?
Mas aí começou conto do Feldon, conto da alma separado, até que eles se encontram e ficam, tem outros com eles juntos, né? E normalmente uma coletânea é coisa separada sem estar tão intrincado, interligado assim. O que, que você achou dessa estrutura? Porque ela, a gente normalmente não vê assim, né? Cara, eu gostei porque eu gosto dessa ideia de ser uma antologia, mas que tem um fio conectando, sabe? Um fio Uhum, narrativo. Eu acho isso legal. Porque daí você pode ler das duas formas. Então, assim, por exemplo, você consegue ler o Conto Leonel ou o meu. Você consegue ler sem ler nenhum outro. E ficar por isso mesmo, ficar bem, assim, pelo menos eu acho, né? uhum. Tem alguns que eu acho que tá, tudo bem, talvez funcione um pouco melhor com outras referências, vai, digamos assim, mas do próprio Gunnar e tal. Mas eu acho que a maioria dos contos funciona muito bem sozinha, como história. Conheço, inclusive, teve gente que leu o Feldon e Alma e não conhecia nada de Gunnar. E Uhum. esse foi um retorno que eu tive, assim, e que olhar e falar, pô, entendi, assim, e não só o meu conto, entendeu? A maioria dos contos, assim. Acho que tem alguns que realmente são mais para quem É realmente mais um, tá mais tá nichado, dentro, né? tá Tá mais bem mais nichado. nichado, né? Isso. Mas eu acho que Então, eu gosto, e eu percebi, eu não vou saber de cabeça agora, até porque eu não li na ordem. É, eu admito que eu não li todos os contos ainda, inclusive. Mas por shame. falta de. Não, total. Não, isso aqui mas é falta de tempo. Eu ainda tô É que na. era a minha próxima pergunta. Qual dos contos que foi o seu favorito, você gostou mais? Eu vou ser fanboy, é difícil, entendeu? Não, é só falar, poxa, Mas o do pô. Leonel, pô, não tem como, né, Uhum. cara? É o. Ai, o que da morte? Esqueci o título. Amigos da Morte. Amigos da Morte, Amigos da Morte, Amigos da isso mesmo. Morte. Mas assim, mas o que eu ia falar da estrutura, eu não lembro, por isso que eu falei, eu não li na ordem, né? Uhum. Justamente por ser uma coletânea, né? Então, assim, eu falei assim, claro, o primeiro, que é o primeiro, mas é porque é o Leonel, eu fui ler. Uhum. Mas assim, mas os outros eu não li. E assim, e é legal porque eu percebi mais ou menos que eles quiseram dar uma cronologia. Eu não sei É, se eles estão realmente tá cronologicamente assim. ligados, cara. Mas eu acho que sim, É. porque eu acho que foi uma escolha bem. Uhum. Por isso que o meu é um dos primeiros também. Eu acho que Uhum. tem um pouco dessa lógica de Eu ir acho. construindo os dois personagens. Não Aham. sei. Eu queria pegar para ler na ordem para ver se isso faz sentido. Mas eu acho que faz, sim. Eu gosto dessa linha. Como eu falei, eu acho muito legal quando você tem uma antologia que se conversa. Assim, é um gosto muito pessoal. Eu sei que tem gente que não gosta, que gosta de ser uma coisa bem episodial. Eu quero ver isso aqui e não quero ter nada a ver com essa. Uhum. Mas eu gosto dessa coisa de ter uma história fantasma por trás, assim, e que cada um desses episódios acaba contando uma história maior. Eu acho isso muito bacana. Ah, legal. Eu mesmo, quando o pessoal fala, eu queria conhecer Gunner, eu falo, lê Feldon, eu vou falar, leia Feldon e Alma para você se inteirar no mundo, né? Para você conhecer um pouco mais, apesar de dar alguns spoilerzinhos, talvez, né? Mas eu acho que não tem nada, eu acho que é um bom ponto de início, né? Mas eu acho E que se a deixa eu te, pessoa lê. Fala. Desculpa. não, eu ia te perguntar, Feldon e Alma, né, gente? Tem duas capas. Qual que você gosta mais? Essa ou a Cara, outra? Cara, é difícil pergunta, porque eu gosto muito das duas. Eu lembro quando eu vi a primeira, eu falei, caraca, que capa maneira e tal. Mas eu acho que eu gosto mais dessa. É, Eu esse acho aqui que eu peguei no essa, DOF. essa eu acho que é difícil falar. Eu não sei quem são os artistas, mas eu lembro quando eu vi. É que assim, Uhum. a outra me passa uma vibe um pouco mais. Eu não lembro. Eu lembro que eu gostei do jeito que o Alfonso está posicionado, que eu acho que ele está até atrás, assim, na contracapa, Uhum. assim. É, Mas eu acho que a outra passa uma vibe um pouco mais, até sombria, talvez. E eu não sei se era tanto tom, né? E aí depois eles mudaram para essa, e essa me passa uma vibe um pouco mais bucólica, né? Essa coisa meio, eu acho que quase meio invoca um pouco Tolkien, assim, um É, pouquinho. ela tá mais, realmente, ela tá um pouquinho mais clássica, assim, né, com É, aquelas ilustrações britânicas com muitos detalhes, que nem dos irmãos Hildebrandt, né?
Uhum. Tal. Eu gosto porque, não sei, é isso, é legal a ideia do Gunner de você poder começar, por exemplo, pelo Feldenalma, sem você ter tido contato com nenhum, nada do Hum, universo e tal. E mesmo assim, uma pessoa que já leu Tolkien na vida vai bater e falar, pô, entendi, tá ligado? entendi. Ok, tem Já esse era. anão, essa anã aqui, tem esse cara aqui, Aham. esse elfo e tal. Vai entender mais ou menos a vibe. E isso é uma coisa que eu gosto muito no livro de RPG do Gunner. Também, eu acho que ele é um ótimo RPG para você jogar para quem não conhece RPG. Eu acho que é um ótimo para iniciante, assim. Porque uma pessoa que, é isso, assistiu O Senhor dos Anéis, não precisa nem ler os livros, assistiu O Senhor dos Anéis no cinema, assistiu o Hobbit, sei lá, pô, a pessoa vai conseguir fazer o que ela quer e vai se identificar, e é uma coisa, entre aspas, mais genérica, mas não é genérico no sentido ruim. É uma coisa mais Uhum. de familiaridade. Ela te Eu dá acho. uma noção do que cada criatura é, de cada mundo é, né? Isso, Por exemplo, o elfo ele vai na floresta, ele usa o arco e flecha. O anão gosta de isso, beber e isso. bater nos outros, né? Inclusive, é muito diferente isso se comparado à Tormenta, por exemplo, porque você vai ver, o elfo em Tormenta, ele é o ferrado. É, Ele tem isso é uma outra coisa vibe. Não tem que nada a ver com o do Tolkien, né? Nada a ver. então, aí que tá. Eu gosto dessa. Porque o elfo a gente sempre pegou o elfo arrogante, certo? Que a gente, né? O de Tormenta, como quebrou isso? Já teve a nação élfica partida, e aí a gente tem essas pequenas novas comunidades, né? Como eu falei no Arautos da Guerra, a gente tem um cara que era servo de Glórien e agora ele é um clérigo de Kin, Uhum. né? A gente tem a Gwen, que é uma clériga de Thanatos, né? A gente tem o Berforon, que é um personagem fantástico, né? Que é o Alma Negra, não tem a ver com sua madruga, gente. Porra, clérigo de Tenebra, caçador de servos de glória, matador de goblinoides, né, cara? Tem dois contos com ele do Berforan, Uhum. fantástico, né? Então, é claro, ele quebraram o molde da sociedade élfica, mas eles deixaram, tipo, esses pequenos grupos, né, crescendo pra gente aproveitar, não só na forma do RPG, mas como para contar histórias, né? Inclusive, se eu não me engano, a primeira imagem que eu vi de elfo em Tormenta foi do Belforan, né? Berforan, ele, Belforan, né? ele É, abaixado na árvore, segurando é, aqueles dois é, hastes, com as cabeças é. penduradas. É É do Rod claro. Reis Eu acho que é do Rod é Reis. o Rod Então, Reis. foi o primeiro contato que eu tive com elfo de Tormenta, eu falei, eita, isso aqui é diferente. Aliás, você me perguntou a minha raça favorita, eu não falei. Minha raça favorita é o meio elfo. Meio elfo. Porque eu gosto da ideia do cara que ele tem o pior dos dois mundos. Ele é todo ferrado. Ele não é humano, ele é excluído pelos humanos, porque os humanos acham que ele é diferente e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um elfo, os elfos acham que ele é inferior, assim, isso em várias É, mitologias, assim, né? e em Tormenta a gente não tem os caras sofrendo esse tipo de discriminação, né? Porque já tá tudo tão ferrado que, é meio elfo, né? Mais ou menos. Eu acho que tem um pouquinho. Tem alguns personagens. E tem uma raça que eu Hum, achei genial, que é inventada pro livro um de Gana, que eu nunca tinha hum. visto em nenhum outro lugar. Mas falar é spoiler. Esse que é o problema. Ah, tá. Não, tudo bem. Tudo Mas eu bem. acho que você sabe do que eu tô falando, talvez. Eu acho que eu sei do que você tá É um falando. meio também, é um meio É o algo, meio assim. alguma coisa, né? E aí eu também achei genial. Porque eu gosto dessa ideia, sabe? Eu gosto dessa ideia Uhum. de não estar nem lá nem cá. E eu gosto dessa mistura, não sei. E é isso que eu acho que eu gosto também, por exemplo, no Gana. Né? Eu acho que, ao mesmo tempo que ele é muito clássico, ele tem muito desses elementos mais fantasia tradicional, digamos assim, mas ele tem umas misturebas que me pegam. Ele tem uma coisa que é diferente. É muito legal porque tem uma vibe, inclusive, de. Tem uma questão até meio que mitologia cristã, digamos assim. Né, tem essa coisa dos demônios com os dragões e tal, e essa coisa dos deuses mais distantes, que eu vejo muito aí, volta naquela coisa, um pouco os deuses de Gunnar, deuses mesmo, eles são meio Lovecraftianos. Né? Tem essa vibe meio gnóstica, talvez, Porque não sei. apesar, é uma coisa do Gunner que é tipo assim, apesar dele ser fantasia, ele é mais puxado por causa da tragédia, das consequências que tem em tudo que se faz ali nele. Ele é muito mais espada e feitiçaria, Sim, sim. né? Ele é muito mais espada e feitiçaria. Mas é aquela relação de amor e ódio com o Gunner, né, cara? É legal, te faz sofrer, mas é legal, entendeu?
Cara, o Ruff eu odeio. Mas eu gosto muito do cenário. Eu gosto muito do cenário do Uhum. Gunner, eu gosto muito. Eu gostei muito, eu gostei, é meio óbvio, mas eu gostei muito de Kotar. Né? Assim, mas eu gostei muito da Cidade dos Elfos, que tem a coisa das memórias e tudo mais. Assim, Uhum. eu gosto da forma como. Eu gosto muito desse lore. Os deuses falaram que vão destruir o negócio inteiro. E aí jogaram um tarrasque em cima da galera. E os demônios falaram: não, vamos impedir isso aqui, né? Entendeu? Só que eles também Até não os são demônios muito boas falaram, com porra, isso. mano, isso é muita maldade. Show, calma aí, Pô, né? pô, Aquela pera coisa, aí, tá eu e o cara, diabo debaixo da porra. coberta, né, cara? Então, assim, É. é meio, pô, calma aí, cara. E aí os dragões, eu gosto muito dos amigos. Eu gosto muito, muito, muito dos amigos. Eu acho ele como vilão, ele é maravilhoso, assim, ele é perfeito. Principalmente no Não, primeiro livro. ele é um bom vilão. Eu sei que Ele é um o bom. Jovem Nerd deve ter feito, né? Não conversei com o Jovem Nerd sobre isso. Mas eu acho que ele deve ter feito só pra ser um vilão, um dragão clássico, né? Vilãozão Uhum. clássico e tal. E eu acho que o Leonel deu uma personalidade diferenciada pra ele. Por isso que eu falei, eu gostei muito da Então, forma como pra quem tem mais a mexeu. nossa idade, eu diria que o Zamir, ele é o Granamir se fosse muito filho da puta, tá ligado? Quem não Granamir. sabe o que é o Granamir, vai viajar no tempo que é o Granamir, cara. Cara, no Nerdcast 1, na primeira trilogia, né, do Nerdcast, o Zamir, pra mim, ele era o esqueleto. Eu imaginava sempre o esqueleto do He-Man. Sabe o esqueleto do Aham. He-Man? Pra mim era o esqueleto do He-Man. Sabe? Aquela coisa. Ou talvez. Não, é mais Munra, na real. É aquela coisa, né? É meio decrépito, meio coisa. Aham. E de repente ele vira o ser eterno, né? É. Essa coisa Bom, meio. Mas são assim, muitas referências, pessoal. muitas referências. Mas. Bom, Eduardo, você podia. Tem algum spoiler que você pode dar pra gente? Sem estragar? É. Cara, eu acho que o spoiler. é, como que eu posso falar isso? Eu acho que o maior spoiler não é exatamente uma coisa factual, mas é assim, a história, pelo menos não é o Pena, né? É sobre como a relação da, da alma com a morte é complexa e é difícil. E é isso que eu acho que me instigou, inclusive, a querer escrever esse conto. Porque eu fiquei pensando, tá, claro que no Nerdcast a vibe é super piada e é mais Uhum. descontraído e tal. Mas eu falei, cara, esse personagem é muito trágico. Essa personagem, ela tem uma coisa ali que ela esconde na piada, não sei quão longe a Katyusha foi quando ela fez a personagem nisso. Mas ela esconde na piada uma melancolia muito diferenciada que me lembrou muito, inclusive, o, a minha monografia da pós, me lembrou um pouco alguns pacientes, inclusive, nessa vibe, assim, eu não posso falar o Uhum. tom, não posso falar a palavra talvez, mas me lembrou um pouco isso. Eu fui vendo e falando, cara, isso aqui é muito denso, né? E aí eu quis fazer ela se encontrar com aquilo que ela ao mesmo tempo mais deseja e mais se afasta. Entendi. Não, tá, Eu não cara, sei se, perfeito. não sei Não, se tá ótimo, tá ótimo, tá quem ótimo. leu vai entender o que eu falei, eu Aham, acho. né? E espero que você possa, a gente veja outros trabalhos seus, não só em Gunner, mas em Tormenta, né? Porque seria o meu sonho. Ah, cara, escreve uma história do Berfora e manda pra Karen. Cara, é uma história do Berfo. É, uma história do Berfora e manda pra Karen, entendeu? Não, tem um monte de personagem do Tormento que eu gostaria de explorar mais. Ah, cara. Seria É, maravilhoso. agora, tem algo mais que você gostaria de falar? Você acha que a gente esqueceu? Eu acho que é isso. Eu acho que eu acho muito legal, como eu falei, né, essa coisa do Gunner. É uma outra coisa que eu acho legal no cenário. Apesar de Tormenta ser um cenário muito variado, eu acho que ele não cabe a alguns tipos de histórias específicas Uhum. que dá para contar em Gunner, né? Eu acho que, não sei, tem algumas coisas que eu acho que em Gunner é possível de falar, que em Tormenta, não é vice-versa, claro, né?
mas eu acho que Engano tem um pouco dessa coisa meio. Tem uma reflexão que é diferente. De novo, Uhum. né? Eu gosto mais dessa vibe mais reflexiva. Né? Claro que é legal, porradaria e espada e magia, eu adoro também. Mas eu gosto dessa coisa mais reflexiva sobre assuntos até cotidianos. E eu Uhum. acho que a graça da fantasia é essa, é a gente poder usar de símbolos da fantasia que estão no nosso imaginário coletivo para Uhum. poder falar de coisas que são muito atuais. São muito Ah, atuais. legal. Eu odeio o Gunner, eu acho ele um porre, o personagem, mas ele é uma personagem literária fantástica, porque a ascensão do Gunner tem muito a ver com a ascensão de muita gente que a gente vê hoje em dia. E eu Uhum. acho isso genial. E eu sei que o Muito, Leonel não fez isso de brincadeira, nem o Jovem Nerd. Eu sei que os dois têm mais ou menos essa crítica. E eles foram construídos isso no Rough Gunner. Então eu muito bem. gosto muito do cenário por conta disso. Muito bem, muito bem. Bom, agora, né, Eduardo, nós chegamos naquele momento que eu falo, que é o momento Karine, em homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, de fazer os dedos de jazz, que você deixe uma mensagem para o universo. Uma mensagem para o universo? Busquem conhecimento. Não. Não sei. Cara, sinceramente, leiam. Leiam, leiam mais, leiam muito. Eu vejo que as pessoas hoje em dia estão cada vez, é meio clichê falar isso, mas é verdade, a gente está cada vez mais acelerado, a gente está cada vez mais querendo ver vídeos curtos e a gente não para pensar no que a gente está consumindo. E eu acho que é legal a gente parar e refletir algumas coisas. E o livro, ele traz uma coisa que a gente está vendo cada vez menos, que é você usar as palavras que estão ali para montar uma história que é sua. A história que eu pensei quando eu li Rough Gunner, Uhum. quando eu li A Fel de Alma, não é a mesma que você pensou. Né? Eu brinquei, mas é verdade. Eu vi o esqueleto no Zamir. Zamir ali no primeiro Nerdcast. Você viu outra coisa, com as suas referências. Então a Uhum. história é muito própria e eu acho isso muito incrível que quando a gente vai ver um vídeo, quando a gente vai ver um filme, não que eu não gosto, sou cinéfilo pra caramba, inclusive, mas a gente vai ver, não tem essa. Tá tudo mastigado, você vai em exatamente aquilo que tá lá. Claro que você pode ter umas reflexões em cima, mas é Uhum. diferente. A experiência da leitura é muito diferente. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, é isso, né? Esse foi um papo sobre a participação do Eduardo no Feldon em Alma. Se você assistiu o vídeo até aqui, você não é uma das pessoas que gosta de vídeos curtos. Definitivamente. Pirulas de duração. Né? Então, e acompanhem, né, o Eduardo, deem uma olhada no Feldon e Alma, leiam. Eu sou Marcos, esse é o Eduardo, essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Obrigado.